luz dessa informação, né, eu não quero ser o professor que vai atrapalhar a formatura de ninguém, né, mas sempre corremos esse risco, não é mesmo? Sem fazer terror psicológico, já fazendo, né? Ali, ele mandou uma maldição pra mim aqui, né? Porque eu fui tomar um gole do meu café e me engasguei. Olha só, fui só falar que eu ia fazer terror psicológico. A resposta do universo veio na hora, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, aula passada, né, pessoal, a gente encerrou lá falando sobre direito do consumidor, abordei com vocês as questões de garantia, vício do produto, fato do produto, os prazos, e aí o que faltou falar lá do direito do consumidor foi só com relação a algumas práticas abusivas, tá? Então depois vocês deem uma olhada lá no slide, tá? Mas daí, como não dei em aula, vou procurar não cobrar na avaliação, tá? Essa parte. Mas daí lá tem explicadinho para vocês. Venda casada, né, que é proibido aí pela legislação. Então, quando o fornecedor ele te obriga a adquirir um produto vinculado a outro. Então, o McLanche Feliz. Você só ganha o brinquedo se você comprar o McLanche Feliz. Né? Isso é venda casada, é proibido. O McDonald's, agora ele fornece o brinquedo separadamente. Ele vende o brinquedinho porque a legislação ia contra isso. Então, muita gente acabou ingressando com ação na justiça lá para reclamar, né? Quero comprar o produto, é venda casada, isso não pode ser feito. Empresas de telefonia, né? Só pode contratar televisão, telefone e internet. Se não contratar um, não contrata todos, não contrata nenhum, né? Aí vejo, né? Venda casada também, né? Obriga você a levar 3 produtos, né? Ao invés de um deles separadamente. Aí o que as empresas fazem para burlar a legislação e aí não tem muita saída, né? É assim, olha, se você contratar o pacote inteiro, é R$ 200 por mês, mas se você contratar só o telefone é 150. Eles fazem uma limitação no preço lá, e aí acaba que a prática é semi-abusiva, né? Mas o que é? Ione, por isso posso pegar só um papel higiênico no mercado. Olha só, né? Falei que ia formar um monte de gente chata, né, pessoal? O direito tem esse poder de fazer a gente ficar xarope, né? O TCC tá mais terrorista que você. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus, se não tivesse, tinha alguma coisa errada. E olha, pessoal, o TCC, então, para quem está aí no primeiro período e vai fazer TCC, pessoal, o TCC ele não é um trabalho extremamente complicado. Sabe qual é o problema? É que geralmente o aluno mesmo se complica. Quando ele vai delimitar o tema dele lá, ele delimita mais ou menos, e aí ele mesmo se ferra com o próprio tema que ele escolheu, tá? E aí às vezes não dá tempo de concluir, né? Quer fazer lá a pesquisa, aí encontra problemas do tipo custos, né? Porque ninguém vai custear essa sua pesquisa de graduação, pode acontecer, mas é muito difícil. Daí o aluno quer lá fazer pesquisa no presídio, né? Aí tem que arcar com viagem, tem que lidar com diretor de presídio, complica a vida, tá? Então, não estou dizendo que não é para fazer um trabalho bem feito, né? Mas que você tem que pensar em toda a logística tal antes. Usem aí o conhecimento do orientador de vocês para não se perderem nessa hora, mas calma, né? A Aline está terminando e o resto, né, a maioria aí está no começo ainda do curso, então vão pensando no tema desde já, mas sem desespero. Muito bem. Direito do trabalho, pessoal, quero falar com vocês, né? Por quê? Porque eu acho que é um tema importante, não só, né? Porque não vai, obviamente, a gente não vai esgotar esse tema, né? O direito do trabalho, ele é vastíssimo, né? Tem um ramo do direito extremamente especializado, que tem a sua própria justiça especializada, inclusive, né? A justiça do trabalho, ela é separada dos outros órgãos do poder judiciário, né? Quando você faz um concurso, por exemplo, para juiz, você quando faz um concurso para juiz estadual, né, você vai poder atuar, né, na vara civil, vara criminal, vara da fazenda pública, para lidar lá com questões da administração pública, da receita, etc. Já para a justiça do trabalho, não. Ela é tão especializada que ela tem o próprio sistema dela, né? Então você vai fazer concurso para juiz do trabalho, né, e vai atuar dentro do direito do trabalho.
Então, é um universo em si, um universo paralelo aqui, tá? Claro, também é direito, né? Também são vários princípios aplicáveis aí do direito em geral para o direito do trabalho, mas ele é uma matéria específica. Eu não mudei o slide ainda, não estou passando, tá? Porque eu vou comentar um pouco, falar com vocês um pouco sobre o histórico aí do direito do trabalho. E também serve para mim aqui, né, a disciplina para criar um pouco de raciocínio crítico nesse sentido com relação a essas normas trabalhistas. Então vejam, né, pessoal? Primeiro modelo de trabalho que a gente enxerga, né, que a gente vê na humanidade, é a escravidão, né? Um ser humano aproveitando da mão de obra do outro. E isso é um tipo de trabalho, tá? Não tem nada a ver com direito do trabalho, né? Porque o escravo, direito é que ele não tem, né? O pior tipo de exploração da mão de obra humana. Inclusive, né, pessoal, tem essa carga do trabalho, né, que às vezes a sociedade enxerga, né, e fala, poxa, né, trabalhar é chato, é ruim. E isso é corroborado pela filosofia, né? Não pela filosofia moderna, mas lá nas suas origens, né, na filosofia enxergava o trabalho como uma punição mesmo, né? Os filósofos diziam, né, poxa, para alguns serem virtuosos, alguns têm que trabalhar. Então, veja, separavam, fala assim, olha, se você trabalha, você não tem como ser virtuoso, né? Porque você não poderia se dar o luxo, por exemplo, de ser um pensador, de ser um estudioso. Você tinha que trabalhar, né? Na mitologia, né, pessoal, o trabalho é tido como um castigo de Deus, né? Os deuses castigaram o homem com o trabalho. Né? A Ione está falando ali, oh, mas não é punição, né? Vejam só, né? Em tese, não é punição, né? Se você desempenha algum ofício que te agrade, né? E espero que vocês aí que estão na graduação estão indo nesse caminho, estejam indo nesse caminho, né? Daquilo que agrada. Claro, pessoal, tá? É normal também, né? Aproveitando esse gancho para falar. Às vezes você começou a graduação e não vai se identificar tanto com o curso. Aí você transfere o curso, etc. Vai para outra área, mas é comum isso. Tá? Muito bem, então, evoluindo, não vamos ficar tanto assim nesse quesito, né? Então, trabalho humano, escravidão. E a gente precisa falar do direito do trabalho. E o direito do trabalho é um consenso entre os historiadores, né? Principalmente aqui para a história do direito, é que o direito do trabalho surge lá por volta da Revolução Industrial Inglesa e na Revolução francesa, né, pessoal? Então, com a descoberta da máquina a vapor, né, e a força motriz, as relações de trabalho começaram a mudar drasticamente. Tudo aquilo que era manufaturado, né, com a mão de obra humana, passou a ser substituído pelas máquinas. Só que, para essas máquinas funcionarem, o ser humano precisava injetar algum combustível, né? Força motriz da máquina a vapor necessita de calor, logo, né, para gerar esse calor precisa de um combustível. E nessa época eles começaram, né, lá na Europa, a explorar as florestas, né, desmatar todas as suas florestas. Não é à toa que eles têm interesse na nossa reserva natural aqui, né, que eles desmataram praticamente toda deles lá. E também as minas de carvão, né? Então, vejam, a exploração da mão de obra humana começou a ser num sentido um pouquinho mais cruel, inclusive, né? Porque as pessoas naquele tempo, né, tinham uma nova noção lá de capitalismo, de geração de recurso e lucro, que era o capitalismo selvagem, né? E eu tentava a todo custo ganhar mais dinheiro do jeito que desse, né? Então não tinha muito pensamento aí em direitos trabalhistas, proteção do trabalhador, né? Jornadas de trabalho de 16 horas dentro das minas de carvão, índices de acidente de trabalho gigantescos, né? Sem proteção, né? Equipamento de proteção, não.
né? Tem um romance bem bacana, escrito por um autor francês, Émile Zola, que fala, né, se chama Germinal, e ele conta um romance entre a filha de uma família trabalhadora e um outro rapaz, e eles trabalham nas minas de carvão, né? Então, apesar do livro ser um romance, ele se passa nessa época pouco anterior à Revolução Francesa, demonstrando a realidade dessas famílias de trabalhadores na época, né? Tem o filme, exato, né? Tem também o filme o Germinal, né? Para quem tem menos tempo ou mais preguiça na vida, né? Assiste o filme lá. Isso, né? Tempos Modernos, o Charlie Chaplin mostra lá, né? Aquela crítica ao Fordismo, né? Aquele trabalho repetitivo, etc. Só que com isso, né, pessoal, essa exploração da mão de obra humana desenfreada dessa maneira, temos três vieses, né? Temos naquela época a importância da religião, principalmente a religião católica, né? Os cristãos, católico-apostólicos romanos. Temos o viés do Estado, né? Para intervir, para também ter um peso nisso. E aí um outro movimento social que eu já falo com vocês. Então, a igreja tinha uma postura, né, de entender que o lucro era pecado, né? E daí, quando isso começou a acontecer, essa exploração da mão de obra humana, né, e a igreja vê que não tinha controle mais daquilo, né, ou pelo menos a sua posição estava sendo deixada de lado, o Papa, né, Leão XIII editou lá uma encíclica, né, que são normativas, assim, vamos dizer, tipo uma circular da igreja, né, chamada Rerum Novarum, que significa das coisas novas ou do mundo novo, né? E nessa encíclica ele passou a endereçar esses problemas dos operários, né, e falar para os empresários e empregadores: vejam, né, o lucro não é pecado, tá? Lucrar não é errado, mas a maneira como se lucra pode ser, né? A maneira como se explora um irmão, né? Pode te dar aí uma passagem para o inferno, né? Vamos colocar nos termos bem coloquiais. Nisso o Estado, né, que também tinha, era um pouco atrelado ainda às opiniões da religião, quer dizer, não que hoje ainda não seja um pouco, né, mas é muito menos do que era antigamente, também se viu forçado a tentar intervir nisso, né? Porque o Estado, nessa época, ele não intervia nessas relações de trabalho, ele não estava nem aí, né? Tá pagando os tributos, tá, dane-se o que está fazendo, né? E com isso também, então assim, oficialmente para a história, né, ali do direito do trabalho, é com essa encíclica do Papa, mais, né, a preocupação do Estado, que o proletário, né, esses trabalhadores, eles passaram a se revoltar, né, contra os empregadores, ver que aquilo era um abuso e começaram a destruir as coisas, né? Poxa, jornada de trabalho de 16 horas, né? Quem que aguenta? Não dá, e começaram a arrebentar tudo, tá? Paralelamente, nesse período, né, uma figurinha conhecida de todos aí, chamado Karl Marx, editou lá a sua obra, né, O Capital, em que ele fala, né, da exploração da mão de obra humana e como, né, essa classe proletariada, ela não detinha, né, poder algum. Ela produzia, e mesmo assim não conseguia nem poder adquirir aquilo que produzia, né? Ela perdia o controle total disso. Então, também tem esse viés que paralelamente para a história, pode ter sido e criado uma influência para essas revoluções, né? Até o termo sabotagem vem dessa época, né, da Revolução Francesa, que sabot é um tipo de sapato que esses empregados jogavam para dentro das máquinas dos empregadores lá para destruir elas. E nesse período foi assim, né, pessoal? Matavam, né, os empregadores, colocavam bombas nas empresas, destruíam as máquinas a fim de conquistar algo, né? A fim de reclamar algum direito. E a partir daí, né, pessoal, que se deu lá a criação
das primeiras normas e regras regendo o direito do trabalho. Tá? Não que necessariamente tenha sido, mas é o que a história do direito aceita, né, como, né, o consenso é esse. Aí a primeira regra trabalhista ela já vem tratar sobre jornada de trabalho, né, limitando aí a jornada máxima de trabalho. Tá? Muito bem. No Brasil, né, o pessoal lá, Revolução Francesa e Inglesa, fim lá de 1600, né, começo, meio dos anos 1700, e o Brasil ainda tinha escravidão nessa época, né? A nossa abolição da escravatura se deu em 1888, né? Lembram lá das aulas de história, né? A princesa Isabel, na ausência, né, do nosso príncipe regente, escreveu, assinou a carta, fugiu do Brasil, né, para não ser perseguida e morta pelos donos, né, pelos senhores, né, donos de escravos. E aí, vejam, né, 100 e poucos anos atrás, antes da abolição da escravatura no Brasil, já estavam se discutindo direitos trabalhistas na Europa, né, principalmente lá na França. E a partir dali, né, pessoal, os marcos da história do direito do trabalho, né, não tem que decorar data nenhuma, nada, foram começando a surgir. E a primeira Constituição Federal, tá? Isso aqui eu não vou cobrar em prova, história, tá? Só contexto. A primeira Constituição Federal que foi tratar sobre direitos trabalhistas foi a Constituição Federal Mexicana, tá? Logo em seguida, em 1919, a alemã também passou a prever lá alguns direitos trabalhistas. Né? No Brasil, né, a partir de 1934, tá? Nós temos aqui no Brasil uma legislação, né, pertinente, a legislação em vigor que trata de direito do trabalho, mais conhecida é a CLT, tá? Então a consolidação das leis do trabalho. Vejam que a gente não fala, né, como fala Código Civil, Código Penal, nós não falamos Código Trabalhista, nós falamos consolidação das leis do trabalho, ou CLT, porque no governo Vargas, né, durante a época aí da ditadura militar, ou, né, do golpe militar, sem discutir questões políticas, toda a legislação trabalhista era espalhada, era esparsa, né, em várias leis perdidas. E Getúlio Vargas, naquela época, consolidou tudo numa norma só, juntou tudo, realizou lá essa proeza. Tá? E aí, como não podia ser diferente, no Brasil nós temos uma cultura legislativa, né, que é de importar normas de outros estados, né? A nossa legislação trabalhista ela é muito parecida com a Carta do Lavoro, né, italiana. Então, a nossa CLT ela tem essa característica, né? Ela já foi meio copiada, assim como a maioria das outras normas brasileiras são copiadas, né? Recentemente, com a reforma trabalhista, né, em 2017, o Brasil também importou algumas normas, por exemplo, né, com relação ao trabalho intermitente, né? O trabalhador intermitente, ele, essa norma, né, quer dizer, essa legislação com relação ao trabalho intermitente foi emprestada do Japão, né? O Brasil viu lá que existia essa modalidade de emprego, de trabalho, e copiou, né? Só que deixou muito, né, mal regulamentado isso. Então, são várias dúvidas que giram em torno desse tipo de contrato. Né? Porque, vejam, né, tem a ver a cultura do japonês com a cultura do brasileiro, principalmente com relação a trabalho, não tem nada a ver. Então, não adianta importar uma norma desse jeito, que não se aplica tão fácil assim. Não é à toa, né, assim que a reforma entrou em vigor, algumas empresas já passaram, né, vendo as vantagens que poderia ser oferecido para o empresário, para o empregador, porque a reforma trabalhista ela tem um viés, né, de facilitação das coisas para o empregador e piora das condições de trabalho para o empregado. E esses empregadores, vendo essa oportunidade, passaram a usar, né, o contrato de trabalho intermitente, né, principalmente lá, né, as empresas de fast food, o McDonald's, o que rendeu rapidamente uma ação na Justiça do Trabalho, que já impôs uma proibição ao McDonald's de contratar nessa modalidade intermitente por um prazo, né, e uma multa milionária lá,
pelo que eles estavam fazendo, né? Estavam fazendo banco de reservas de empregados que não pagavam, né, essas horas que os empregados estavam à disposição do empregador. Então, abusos acontecem quando a norma permite, né? Então, o capitalismo ele vai nesse sentido, né? Veja, estava contando para vocês sobre, né, uma revolução acontecida lá na França, né, por questão de problemas de exploração da mão de obra desenfreada, e isso acontece assim, né, novamente, assim que é possibilitado, né, que seja explorado a mão de obra de qualquer maneira, o ser humano tende, né, a se aproveitar disso. Por esses outros motivos, né, que o direito do trabalho ele protege o empregado, né? Assim como no direito do consumidor nós temos o consumidor como parte mais fraca e protegido, no direito do trabalho nós temos o empregado como parte mais fraca e protegido, né? Muito embora a reforma trabalhista tenha sido vendida pela mídia, em geral, como algo positivo para o empregado, né, que agora poderia negociar com o seu empregador, apontou os pequenos pontos que poderiam parecer, inclusive, né, positivos, mas que no seu cerne não eram, né? Acho que pouca da mídia fez algum tipo de alastro, assim, né, alastrou a matéria falando assim, olha, né, com a reforma trabalhista, grávidas poderão prestar serviço em ambiente de trabalho insalubre, né? Claro, isso foi o que a norma previu, não quer dizer que isso ficou em vigor, né? Inclusive já é considerado inconstitucional essa norma, então não vale, né? Mas a ideia, a intenção do legislador foi essa, né? Impor várias dificuldades aí para o empregado em detrimento do empregador, em favor do empregador, no caso. Se fosse, né, essa norma discutida, né, na França, por exemplo, uma reforma trabalhista com esse teor, pessoal, não sobrava congresso lá, né? Eles iam destruir tudo e tacar fogo no negócio. E isso é o ponto que eu gostaria de chegar falando da história, né, da nossa cultura, pessoal. Nós não temos essa cultura, né, de brigar, porque, veja, a população não está acostumada a conquistar normas por meio de luta no Brasil. Enquanto na maioria desses outros países que tem esse histórico, né, de sofrimento, etc., que as normas são feitas de baixo para cima, né, então uma revolta popular força com que o Estado legisle da maneira como a população se sente. E no Brasil é o contrário, a norma vem de cima para baixo, né? Os nossos representantes, eles criam lá, a autoridade pública cria a norma e o brasileiro obedece, ou não está nem aí, né? Vejam, né? A Ivone falou, vou colocar essa cultura, então, é o que deve se fazer, né? Eu não estou falando para ninguém sair pegando arma aí, né, tacando fogo no Congresso, até porque vejam que no Brasil isso é uma coisa dificultada, né? Feito para ser difícil. Quem é que pode sair do seu dia de trabalho que precisa se sustentar e sustentar sua família e ir protestar lá em Brasília? Que é onde está o centro do poder do país, mesmo que o nosso polo de produção mais forte seja a região sudeste, sul, centro, colocaram no centro-oeste, mas no meio do país, né? Longe de onde as pessoas possam protestar de uma maneira fácil, né? Facilitada. É muito mais difícil você conseguir fazer esse tipo de pressão popular lá, né? Claro, países como França, por exemplo, né, que são muito menores, é muito mais tranquilo, né, você conseguir se deslocar. E aqui eles criam também uma barreira logística, né? Tinha um professor meu, promotor de justiça, né, de direito penal, ele falava, vejam, pessoal, a norma foi feita para não funcionar, né? Para o sistema continuar assim, né, mais opressivo, só que mascarado. Mas, complicado. Olha, se tiver um maníaco igual o Justiniano, né? Sim, pode aparecer, mas é difícil, né? Porque o problema da revolta é você conseguir angariar, que seria uma milícia, né? Você teria que angariar um exército, e o brasileiro não tem essa cultura, né? Eu não quero que essa aula fique parecendo, né, que eu estou recrutando um exército aí. Mas a ideia é falar sobre cultura mesmo, né? Sobre como as normas elas vêm sempre de cima para baixo e a tendência que se tem de aceitá-las quieto, né? E a revolta que tem, porque vejam,
quem não conhece das normas, né, não se engajou nisso. Mas assim que a reforma trabalhista passou a ser discutida, estava para ser aprovada da maneira que estava, né, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, a ANAMATRA, começou a editar vários enunciados e se revoltar com aquela norma. Só que é uma parcela pequena. Vejam, é uma associação de juízes, e mesmo assim não tem poder suficiente para parar o legislativo, porque a força, vejam, todo o poder emana do povo. Se o povo não está engajado, as coisas não vão mudar. O Brasil para usar algum tipo de plebiscito, por exemplo, para tratar de norma, discutir questões de ordem pública, criação de tributos, ou mesmo manutenção de tributos, normas trabalhistas, porque vejam, vocês acham ou não que uma norma que atinge empregados e empregadores não vai fazer um efeito no país inteiro? Porque dentro aqui, excluídos os cargos públicos, o serviço público, o país é feito de empregados e empregadores. Às vezes empreendedores que não têm funcionários, mas ainda assim giram a economia nesse sentido. Então é uma norma muito importante para ser imposta assim, de cima para baixo, sem você ter opinião. Muito bem. Mas, revoltas e críticas à parte, Ione, pior que isso acontece. O que mais vemos é a mídia falando para fazer manifestação pacífica, mas o único lugar do mundo que faz isso e não muda nada. Vejam, pessoal, aí é uma questão histórica também. Me apontem uma manifestação pacífica que mudou algo no mundo. As manifestações que mudaram algo de maneira significativa não são pacíficas, não foram. Aqui é uma questão de, acho que, antropologia, no caso, sem fazer julgamento de valor, mas é uma observação do fato, do que acontece. Professor, na Índia, Gandhi foi... Não foi, é uma impressão. O Gandhi era um cara pacífico, mas para tirar os ingleses da Índia, pelo menos a influência da invasão inglesa da Índia, não foi nada pacífico, Muito bem, então é difícil mesmo, tem toda essa questão cultural envolvida, tal. Mas agora vamos, ao que interessa, só causando algum dano nos cofres para mudar algo. Pois é, e vejam que no Brasil, a maior parte dos investimentos públicos nessa parte de finanças públicas, fundo público, ou erário, pessoal? Então, vocês ouvirem essa palavra daqui para frente, erário. O erário, são os cofres públicos, a maior parte dos investimentos vão no sentido da fiscalização. O Brasil ele já repassa para os seus contribuintes a maior parte da obrigação tributária, que não é só pagar, a principal é pagar o tributo, mas além disso, é você declarar, você mesmo declara para o Estado quanto você deve, já recolhe esse dinheiro, e o Estado ele fiscaliza, cada vez de uma maneira mais eficaz isso. Isso, Ione, olha lá, a greve dos caminhoneiros, vejam, uma parcela da população, o Brasil, desde que adotou esse sistema rodoviário, para além do, em detrimento de um sistema ferroviário, colocou muito poder na mão de uma determinada parcela da sociedade, que quando para, causa um caos. Agora, isso foi só uma parcela, tem uma importância muito grande, mas é uma parcela. Imagina se fosse um pouco mais generalizado essa paralisação. As coisas tendem a mudar quando se cria o caos, quando se estabelece o caos. Isso geram vítimas, não é interessante para a sociedade civil, etc., mas às vezes é a necessidade de lembrar a quem detém poder de que o poder não está na mão de poucos, o poder está na mão da população. Muito bem, vamos avançar aqui para falar um pouco só sobre, então, contrato de trabalho, para a gente encerrar a matéria objetiva da nossa disciplina. Tá? Então, eu vou pular vários slides, pessoal, tem muito slide aqui na área de direito de trabalho, que não vai ser objeto de discussão agora, mas a informação está ali para vocês. Tá? Então, contrato de trabalho,
o segmento que estuda contrato de trabalho é o direito individual do trabalho, né? A CLT ela tem essa divisão, ela fala do direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho, né? Então, o direito coletivo do trabalho vai lidar com questões coletivas, tá? Vai falar sobre direito sindical, né? Então, sindicatos, tanto de empregados quanto empregadores, que são aquela reunião, né, das classes profissionais que vão lutar por melhores condições de trabalho, né? E também trata sobre questão de greve lá no direito coletivo do trabalho. E o direito individual do trabalho, ele lida com o contrato de trabalho e tudo aquilo que é relacionado aos direitos pessoais, né? São os direitos individuais. Então, se for falar em 13º, férias, FGTS, INSS, né, necessidade de recolhimento, porque o INSS é parte da Previdência, vai para o direito previdenciário. Mas, dentro da relação de trabalho, né, o empregador geralmente recolhe e desconta do empregado esse valor, tá? E tudo isso previsto dentro do direito individual do trabalho. E a gente tem que identificar quando que tem contrato de trabalho, quando que não tem contrato de trabalho. Porque ele é um tipo de contrato um pouquinho diferente, né? Pelas características do direito do trabalho. Muito bem. Tá? Aqui eu falo um pouco sobre a origem do contrato de trabalho, tá? Daí fala, poxa, que tipo que é, né? Será que ele veio lá do direito civil e era derivado da alocação de mão de obra, alocação de serviço, ou se é um derivado do contrato de prestação de serviços? É a evolução histórica, não tem tanta relevância assim para vocês como disciplina aqui, né? Mas é interessante saber, então a informação está lá. Saibam que, tá, pessoal, todo mundo que presta serviço, tá, é trabalhador, presta algum tipo de trabalho, tá? Mas nem todo mundo que presta trabalho é um empregado. Então, nós temos a relação de emprego e a relação de trabalho. Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. A ideia seria essa. Então, dentro lá da relação de trabalho, você pode ter um trabalhador autônomo, ele não deixa de ser trabalhador. Só que ele não está protegido pelas regras da legislação trabalhista. Tá? A pessoa para quem ele presta serviço, para quem ele trabalha, não tem obrigação trabalhista nenhuma com esse trabalhador. Tá? Então, ali como exemplo, tem, né, o trabalhador autônomo, trabalhador eventual, etc. Já para a relação de emprego, não. A relação de emprego é aquela que abarca todos esses direitos trabalhistas. E aí o empregado, né, para ser considerado empregado, tem que cumprir alguns requisitos, tá? Que a gente vai ver hoje aqui. Muito bem. Cuidado que às vezes a própria CLT fala em relação de trabalho. Tá, mas se está dentro da CLT, quando ela se refere à relação de trabalho, tá, geralmente ela está querendo falar sobre vínculo empregatício. Tá? É um problema de terminologia. Tá? Mas não tem daí muita preocupação com isso, porque você vai sempre se pautar pelos requisitos que eu vou contar para vocês aqui hoje, para vocês conseguirem definir se aquele contrato, se aquela prestação de serviço é uma relação de emprego ou não é só uma relação de trabalho, tá? Muito bem. Então aqui vai o que eu falei, né? Que tipo de contrato que é? Compra e venda, arrendamento, locação de serviço, empreitada, sociedade, etc. Não é o que eu quero passar para vocês nessa aula, mas está ali a informação, como eu já disse. O que a gente tem que analisar, né? Pressupostos de validade. Então, para o contrato ser válido, tá? E aqui eu não estou falando só de contrato de trabalho, mas vamos puxar aqui para o direito do trabalho, contrato de trabalho. Então, pressuposto de validade, tá, é a primeira análise que você tem que fazer de um contrato, para saber se ele é válido ou não. E a gente analisa 3 objetos aqui, três pontos. O primeiro deles, o agente. Então, o empregado aqui no caso, ele é capaz, né? Ele tem a capacidade para aquele contrato, tá? O direito do trabalho vai ter uma previsão diferente, por exemplo, do que no direito civil. No direito civil, o maior de 18 anos, ele é agente capaz para os contratos da vida civil, e o emancipado, né? A partir dos 16, o emancipado daí também é considerado
capaz. Se ele for menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Né? Contratos firmados por esta pessoa não têm validade jurídica. Tá? Que daí essa pessoa deve ser representada pelo seu responsável, por um curador, por um tutor, dependendo do caso. Tá? Segundo, o objeto do contrato tem que ser lícito, tá? A gente vai falar sobre isso, e a forma prescrita deve ser seguida, né? Ou a forma prescrita por lei, ou a que não é proibida por lei. Então, antes de eu falar de agente capaz de objeto lícito, eu vou falar de forma prescrita ou não, proibida por lei, por direito do trabalho, como é que funciona. Via de regra, tá? Então, normalmente, comumente, o contrato de trabalho normal, aquele contrato de trabalho que não tem prazo para acabar, ele não tem forma prescrita em lei. A lei não diz nada. Como que tem que ser esse contrato? Tem que ser por escrito? Ele tem que ter 2 testemunhas? Tem que conter cláusula X, Y, Z? Não fala nada. Tá? O que a lei diz é assim: o contrato de trabalho, ele pode ser firmado de maneira expressa ou tácita. Tá? O que é expresso ou tácito? Expresso é aquilo que é falado, conversado, discutido, e tácito é aquilo que não é expresso. Então, exemplos para facilitar o entendimento. Um contrato expresso, você e a pessoa, né, que vai tomar o seu serviço, conversam sobre aquilo que vai acontecer. Então, a pessoa fala para você: olha, eu quero que você trabalhe, né, das 8 às 5, eu vou te pagar tantos reais, às vezes vai ter hora extra, mas eu remunero essas horas extras, que mais? Né? Às vezes vou precisar de você no turno noturno, né? O empregador fazendo o papel dele de empregador, de quem dirige o trabalho. Né? É o empregador que tem esse poder de dirigir o trabalho, definir jornada, definir onde você vai trabalhar, quando você vai trabalhar, como você vai trabalhar. E isso ele pode conversar contigo. Né? Se ele conversou contigo, o contrato é expresso, porque ele te disse como que as coisas vão ser. Num contrato tácito, essa conversa não existe. Tá? Então, não confundam o contrato expresso com o contrato por escrito. Tá? O contrato de trabalho ele pode ser verbal, sem problema. Tá? E ele pode ser, inclusive, tácito. O que é tácito? Né? É aquilo que não é conversado. Então, pensem num exemplo assim. Né? Um colega da manhã deu um exemplo de um caso que ele ficou sabendo lá, que eu achei bem interessante. Vou contar para vocês também. Pensem naquela pessoa que a família tem um negócio, né? Tem uma loja, por exemplo. Né? E aí a pessoa, ela está na faculdade, vamos usar esse exemplo, vai para a faculdade de manhã, tem aula, volta para casa, almoça lá meio-dia e a partir de 1h da tarde começa a ajudar nessa loja da família. Né? Atende clientes, faz cobrança, repõe estoque, coisa normal de trabalho. Só que nunca conversou com o pai, com a mãe, com o responsável pela loja, uma jornada de trabalho, um salário. Né? Daí chega no fim do dia lá, o pai dá R$100, não tem um salário fixo por mês, não tem carteira assinada, não tem nada, não tem contrato escrito, nada. Só que essa pessoa está prestando serviço ali. Veja, será que tem vínculo de emprego ali? Muito provavelmente sim. Né? A gente vai analisar ali que com esses pressupostos aqui, né, mais os requisitos que eu vou falar para vocês lá na frente, se estiverem presentes, vão ser válidos. Não é porque não tem um contrato por escrito e não é porque ele não foi nem conversado que não vai ser válido. Tá? Porque o próprio contrato tácito, tá, sem falar nada, ocorre. Isso, pessoal, é decorrente de um princípio do direito do trabalho que é muito importante, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. É um nomezão, né, de princípio. Ó, história da Ione, tá? Vai sair dessa aula, vai processar a família, entrar com ação na Justiça do Trabalho, pedir reconhecimento do vínculo de emprego lá, né? Pagamento de todas as verbas devidas nos últimos 5 anos do contrato dela. Legal. Então, quando eu falo que não tem forma prescrita, pouco importa se é contrato escrito ou não. Eu tenho que analisar o quê? A realidade sobre a forma. O que vale é o que está acontecendo no dia a dia.
não aquilo que foi contratado em si, né? Então, o que eu faço? Eu analiso o troço, né? Eu olho lá para o negócio, se tem chifre, se tem pelo, se muge, se dá leite, é uma vaca, tá? Pouco importa se alguém colocou uma placa escrito dizendo que era uma vaca, se existe um contrato dizendo que aquilo é uma vaca, né? Ou se existe um papel dizendo que aquilo é um gato, um cachorro, um periquito, não interessa, é uma vaca, você está olhando para aquilo. A natureza daquilo é de vaca. E no contrato de trabalho é a mesma coisa. Tá? O que vale é a realidade. Tá? Então, isso se aplica para tudo dentro do contrato de trabalho. Então, pensa lá, seu empregador ele fala assim, olha, vai sair mais cedo, mas volta a trabalhar, só que bate o ponto. Então, o teu horário de saída normal lá é 6 da tarde. Aí, 6 da tarde você vai lá, bate o cartão ponto, né? Bate o ponto e volta a trabalhar. Né? Aí, o teu empregador, né, é muito espertinho, né? Para fazer você fazer isso, vai estar fazendo prova a favor dele. Por quê? Porque caso você depois vá reclamar horas extras lá na Justiça do Trabalho, a responsabilidade, caso a empresa tenha mais de 10 funcionários, né, de demonstrar essa jornada de trabalho é da empresa, do empregador. Tá? Fala empresa, mas é errado, né? Porque a pessoa física também pode ser empregador. É o empregador que vai ter que fazer essa prova. E aí você chega e fala, olha, eu fazia horas extras todos os dias. Eu bati o cartão ponto e voltava a trabalhar. O empregador e o juiz vai falar, empregador, traga os cartões ponto. Aí ele leva. E tá tudo bonitinho lá, seu horário de trabalho, 8 horas diárias. Pela prova documental produzida, né, pela prova formal que tem documento, parece que você fazia o serviço corretamente. Né? Você saía e ele pagava certinho, porque ele pagava o salário fechado, não te pagava essas horas extras. Né? Aí você fala, ferrou, ele tem prova documental, né, de que eu saía no horário correto. Mas no direito do trabalho, o que vale é a realidade e não a forma. Em outros ramos do direito, por exemplo, lá nos títulos de crédito, o que vale é o título. Né? Então, se você passa um cheque, o que vale é o que está escrito no cheque. O negócio que deu origem àquele cheque não interessa. O que vale é o que está escrito no cheque. Olha só, é o princípio da cartularidade. Então, são ramos do direito diferentes, princípios diferentes. Então, no direito do trabalho, é a realidade que vale. Então, você leva uma testemunha, por exemplo, e ela fala, não, ele fazia isso mesmo. Ele pedia para a gente bater o ponto e voltar a trabalhar. O juiz vai acabar desconsiderando essa prova documental e vai conceder as horas extras. Tá? É no direito do trabalho que essas coisas acontecem, né? Que testemunha vai conseguir invalidar a prova documental, só não vai conseguir quando for prova pericial. Né? Então, se a perícia aponta que o local de trabalho ele não é insalubre, não adianta vir 50 testemunhas e falar que era insalubre, tá? Porque aí a prova é pericial, né? Ela é técnica e objetiva. Muito bem. Então, forma prescrita, pessoal. Espero que tenham entendido. Não tem forma prescrita em lei. A não ser que, porque no nosso querido direito sempre tem exceção, né? Tudo tem exceção, estuda aí a vida inteira para saber que tudo depende. É isso aí. Nos contratos por prazo determinado, contratos que são temporários. Né? Então, quando o contrato, né, porque como a regra é o contrato não ter prazo para acabar, os que determinam prazo para acabar, eles têm forma. Tá? Em sua grande maioria devem ser realizados por escrito. Tá? Ou ter previsão na carteira de trabalho. Então, contrato de experiência, por exemplo, é um tipo de contrato que tem prazo, né? Só que não precisa ser feito por escrito, mas ele tem que ser anotado na carteira de trabalho. Então, quando você começa a trabalhar e há experiência, o empregador tem que anotar na sua carteira de trabalho. Né? Período de experiência de 90 dias, ou 45, prorrogáveis por mais 45, tá? Porque o prazo máximo dessa experiência é 90 dias. Vejam, se ele fala para você, tá? Se ele só fala, né? Não, você vai fazer uma experiência. Tá? 30 dias, 40 dias, 50 dias, 90 dias. E não anota na carteira de trabalho, esse contrato de experiência é nulo, é inválido. Vai ser o quê? Vai ser contrato de trabalho direto já. Você vai ter direito, inclusive, a aviso prévio. Tá? Que nos contratos com prazo não tem aviso prévio. O aviso prévio serve para quê? Porque na surpresa de ser dispensado, porque você não sabia que ia ser mandado embora, por exemplo, você tem um prazo para se preparar.
né? Você tem lá os 30 dias para conseguir arrumar outro emprego, né? Já ir se planejando, ou se o empregador não quiser que você trabalhe esse aviso prévio, esses 30 dias, ele pode te indenizar, ele te paga um salário a mais lá, né? Para você conseguir ter um tempo de encontrar outro trabalho. Nos contratos com prazo, não tem aviso prévio, porque você sabe que vai acabar o contrato. Você sabe que daqui você tem que estar preparado. Que se na sua experiência de 45 dias você não passar, o contrato encerra. Aí não é devido o aviso prévio. Só que como esse contrato de experiência tem um requisito legal, tá, que é anotar em carteira de trabalho, se não anotou, não é experiência. Logo, são devidas essas esses outros direitos trabalhistas, tá? Então, via de regra, normalmente o contrato ele não tem prazo e ele não tem forma, tá? Basta que a gente observe os requisitos. Vamos chegar lá. Outros pressupostos. Ser o agente capaz. No direito do trabalho, pessoal, o agente capaz é o maior de 18 anos para qualquer trabalho. Aí, né, acho que está no slide aqui, o maior de 16 anos, então entre 16 anos e 18 anos, né, pode trabalhar? Pode, mas não pode prestar trabalho noturno, tá? Não pode prestar trabalho perigoso, nem trabalho insalubre, tá? Muito bem, aí alguém vai falar, né? Tá, mas o menor de 16 trabalha, professor, a Maísa, né? Isso, né? Tem o jovem aprendiz. Vejam, o jovem aprendiz tem uma lei própria, tá? Vejam, é jovem aprendiz. Tá? Não é empregado o nome dele, porque ele está fazendo o que lá? Né? Trabalhando, mas aprendendo. Né? É um tipo de contrato diferenciado. Vai ter regras diferenciadas? Vai. Ah, então vai ter que ser por escrito o contrato, tem um prazo, né, máximo. Então, não é o contrato regular, não é o contrato normal. Muito bem. Mas tem casos, por exemplo, né, alguém vai falar, professora Maísa, né, apresentadora da TV lá, eu estava no útero da mãe, já era contratada do Silvio Santos, já era empregada lá do SBT. Né? Mas como é que funciona? Aí, outra exceção. Só que essa, mais difícil ainda de conseguir. Por quê? Porque depende de uma decisão judicial. Você tem que ingressar com uma ação judicial lá na Justiça do Trabalho, vai chamar o Ministério Público para intervir e demonstrar que aquele trabalho que vai ser prestado, ele se coaduna, ele consegue ser mesclado com o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Então, o juiz impõe limites no horário de trabalho, você tem que justificar, né, de certo prazo em certo prazo que a criança está estudando, ela não pode largar a escola. Tá? Então vão ser colocados várias condições para que esse contrato exista, mas é possível. Tá? Só que tem que ter autorização judicial. Uma sacanagem que acontecia, né, era o seguinte, muitas vezes o menor de 16 anos trabalhava sem autorização judicial, né? Pensa lá, né, coitados, meninos, boia fria, né, que é explorada lá, mão de obra infantil, né, vai lá cortar cana desde criança. E aí, passava um tempo, pessoal, né, o Ministério Público descobria, etc., entravam com ação na Justiça do Trabalho para reconhecer vínculo de emprego com o fim de resgatar verbas dessa pessoa. Né? Ela tem direito a 13º, que não foi pago, férias que não foram pagas, depósito do fundo de garantia, pagamento lá de vale transporte, que às vezes não era cedido. E aí a justiça entendia, pessoal, antigamente, né, que a minha avó se aposentou com isso de trabalhar desde criança na roça. Pois é, a Justiça do Trabalho entendia antes o seguinte: pressuposto de validade do contrato é ser o agente capaz. Se o agente é incapaz, menor de 16 anos e trabalhou, o pressuposto do contrato de trabalho não está presente. Logo, esse contrato é nulo. Se o contrato é nulo, é como se ele nunca tivesse existido. O que acontecia? Extingue o contrato de trabalho, né? A criança para de trabalhar e nenhuma consequência para o empregador ocorria, né? Fora lá as consequências criminais, né? Da exploração da mão de obra infantil. Agora, trabalhista não tinha que pagar a verba trabalhista, não reconhecia esse tempo trabalhado como tempo de contribuição para fins dessa aposentadoria,
Era, né, vejam, né, se eu falo para vocês, acho que já dá uma sensação de injustiça, porque trabalhar ela trabalhou, prestar o serviço prestou, aí o direito ela não vai ter e não tinha. Tá? Isso, graças a Deus, mudou. Tá? Eu trago ali, deixa eu ver, uma decisão, não vou ler com vocês, tá? Mas tem uma decisão aqui do TRT, da 17ª região, que trata desse assunto. Tá? Então, se ele trabalhou, tem que reconhecer todo esse contrato de trabalho. Todas as verbas devem ser pagas e para fins de aposentadoria também. Beleza. Além disso, o contrato tem que ter um objeto lícito, pessoal. Tá? Veja, um objeto lícito. O que é ilícito? É aquilo que é contrário à norma, contrário à lei. É ilegal. Então, imaginem lá, né? O traficante, né, precisa de um empregado, precisa de alguém para distribuir o seu produto, a sua droga. Aí ele contrata um aviãozinho lá, chama lá. Vamos pensar aqui num maior de idade para fugir, né, do requisito do agente capaz. Ele chama lá uma pessoa para vender a droga. E aí essa pessoa vende droga lá pro traficante por 1 ano. Aí o traficante dispensa ela, fala, não preciso mais do seu serviço, obrigado, tchau. Né? Isso se ele não matar a pessoa, mas digamos que ele só dispensou. Essa pessoa vai lá e entra com uma ação na Justiça do Trabalho. Fala, pô, não recebi 13º, férias, nada, né? Sacanagem, esse traficante aí me passou para trás. A Justiça do Trabalho vai analisar esse contrato e vai falar, olha, embora ele seja agente capaz, né, e estejam presentes os requisitos do contrato de trabalho, inclusive, o objeto da prestação de serviço era ilícito. Né? O tráfico de drogas é ilícito. Claro que ninguém vai fazer isso, né? Porque vai estar reconhecendo a própria culpa, vai ser preso por tráfico, etc. Né? O nosso exemplo ele é esdrúxulo, mas é para entender a dinâmica aqui do objeto ilícito. Não vai ser possível reconhecer esse vínculo de emprego, tá? Porque o objeto do contrato é ilícito. Agora, né? Tem exceção, professor? Mas sempre tem exceção. Né? Direito sempre tem exceção para tudo. Crianças funkeiras, né? MC Melody, Bruninho, vejam, né? Ali a gente pode falar da responsabilização dos pais, né? Por questão da exploração da mão de obra infantil, mas ali não tem trabalho, né? Contrato de trabalho. Quase é um trabalhador autônomo. Então, pro direito do trabalho não tem relevância, porque ela não é empregada. Né? A discussão se torna muito mais moral e ética, né? E da conduta do pai com relação à exploração da atividade ali, né? Essa questão de sexualizar a criança, etc. Vai mais lá para a área da infância e juventude, do ECA, né? Alguma violação nesse sentido, do que do direito do trabalho, tá? Se fosse para prestar trabalho, se fosse para trabalhar para alguém, por exemplo, a MC Melody, que é uma empresa de produção de música, lá uma gravadora, quer contratar ela. Justiça do Trabalho, pedir autorização e ver o que acontece lá, se o juiz vai determinar a possibilidade desse trabalho ou não, tá? Beleza. Tem exceção, então, aqui no objeto lícito? Tem. Pessoal, quem conhece aí o jogo do bicho? Né? O jogo do bicho, ele é um jogo de azar proibido, né, pela lei de contravenções penais. Então nós temos o direito penal, o nosso Código Penal prevê crimes. Para as condutas que não são tão graves assim, mas também não são tão leves assim, que ficam ali naquele meio, né, entre ser crime e não ser, né, foi criada essa lei de contravenção penal. E ela prevê, lá nos seus artigos, que a exploração de jogo de azar é contravenção penal. Tá? Então, todo mundo conhece uma lotérica que tem uma portinha do lado, às vezes é dentro da própria casa lotérica, mas hoje em dia, né, a Caixa Econômica já meio que vetou isso, então, na maioria dos casos, tem a loteria oficial e do lado tem a portinha do jogo do bicho. E tem um funcionário lá dentro que realiza o jogo, que faz lá a anotação e manda para o bicheiro as apostas. Legal. Essa pessoa vai ter direito a reconhecer vínculo de emprego, né? Sendo maior de 18 anos, o objeto desse contrato é lícito? O que vocês acham? Ilícito, né? Praione, Duralex, Sedlex. Ilícito com exceção. Essa resposta não vale na aula,
né? Só o professor pode falar da exceção, né? Senão, vocês sempre vão acertar tudo, né? Ah, professor, não pode, mas tem exceções. Pronto, acertou, né? Logicamente não errei, pois é. Vejam, né? O objeto é ilícito, só que, não vou passar o slide, né? Só para contar para vocês. Só que tem uma questão, a justiça é dividida nesse sentido. Então, para esses empregados que entram pedindo vínculo de emprego com relação ao jogo do bicho, uma parte da justiça entende que é contrato ilícito, o objeto do contrato é ilícito, logo, não gera efeito trabalhista nenhum. Outra parcela da justiça entende que é trabalho lícito, tá? Ou, mesmo que ilícito, ele é socialmente aceito. Tá? Por ser socialmente aceito, não dá para fugir da aplicação da lei trabalhista. Né? Então, você não vê pessoas protestando na frente das casas aí de jogo de bicho. Inclusive, é muito comum essa prática. Né? Então, embora a lei, né, aquela frase, né, essa lei não pegou, né? E realmente, né, para se responsabilizar alguém nesse sentido é difícil. Aí a discussão ela se torna mais interpretativa do que objetiva. Né? Se fosse nesse sentido, apenas objetivo, né, teria que barrar tanto o trabalho do menor de 16 anos, que é explorado, para vínculo de emprego, nunca vai ser, porque a gente é incapaz, como para o jogo do bicho é sempre ilícito, né, porque a legislação prevê que é contravenção penal. Então, é ilícito, nunca dá direitos, mas não é assim que funciona. Né? O direito ele depende da interpretação e do bom senso também. Princípios aí, né? Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Né? Não vou aplicar algo tão grave assim, tão severo para o empregado que trabalhou, porque o objeto, ele em tese é ilícito, mas a sociedade aceita. Tá? E aí eu trago aqui duas decisões para vocês, depois se vocês quiserem dar uma lida. Né? Uma no sentido de dizer que o contrato é ilícito, outra no sentido de dizer que o trabalho é lícito. Tá? Muito bem. Agora, onde eu quero chegar? Vejam, tem as características do contrato de trabalho. Tá? Vocês podem dar uma lida lá, mas eu não vou cobrar isso aqui. Tá? São as características desse contrato. Não é tão importante quanto saber isso aqui, pessoal, que são os requisitos do contrato de trabalho. E é aqui que a gente define se aquele contrato, né, analisei, é um agente capaz? Sim. O objeto é lícito? É. Então, para saber se tem vínculo de emprego ou não, eu preciso analisar esses requisitos aqui. Esse trabalho ele é não eventual, é subordinado, oneroso e pessoal? Se as respostas para essas perguntas forem sim, vínculo de emprego tem direito trabalhista. Tá? Muito bem. O que é um contrato de trabalho não eventual? O que é a prestação de serviço não eventual? É aquela que não depende de um evento para acontecer. Ela é previsível. Tá? Então, vejam, né? Muita gente tem essa dúvida e fala assim, poxa, mas eu vou trabalhar uma vez na semana só. Será que tenho direito trabalhista? Vou trabalhar 1 hora na semana. Será que tem? Será que dá? Eu acho que não, porque é 1 hora só. Né? Então, adianto para vocês, pessoal, que a legislação não faz previsão nenhuma, tá? Com relação a mínimo de horas e dias trabalhados. Tá? Não, isso não é relevante. Tem exceção? Claro, sempre tem exceção, é direito. Né? A lei do empregado doméstico, tá? A lei complementar 150, é o projeto de emenda à Constituição 150, ele prevê lá que para ser considerado empregado doméstico e deter direitos trabalhistas, esse empregado tem que prestar serviço mais de 2 dias na semana para a família. Tá? Então é essa a exceção, que aí fala tem um critério temporal objetivo, mais de 2 dias, mas é só para o empregado doméstico. Tá? Para todos os outros empregados, o requisito é da não eventualidade, da continuidade. Ele não é objetivo. Não tem, tem que ser no mínimo 1 hora, 2, 3, 5 dias na semana. Não. Tá? Então vejam, eu, por exemplo, se eu desse só essa aula para vocês durante a semana, né, só tivesse essa turma, então eu trabalharia 1 hora e 40 na quarta-feira à noite. Toda quarta-feira.
eu não seria empregado, né? Será que eu seria um trabalhador eventual? Porque a aula, né, programada, o semestre letivo, ele não é um evento, né? Aline, eu trabalhava 3 vezes na semana, cortei minha mão. Vamos ver se você cumpriu os outros requisitos. Se sim, claro, né? Acidente de trabalho, obrigado a abrir CAT, com certeza. Né? CAT é a comunicação de acidente do trabalho, tá? Para quem não sabe lá, pessoal. Então, com certeza, mas o empregador no Brasil, né, às vezes ele omite essas informações. O Brasil, como campeão mundial aí de acidente do trabalho, com as emitidas, que é o que dá para fazer estatística, já é. Imagine se emitisse todas, né? Mas já voltamos lá para ver se você vai ter o direito ou não quando a gente terminar todos os requisitos, tá? Então, tem que ser não eventual. Pensem assim, tem que ser previsível. Aquele professor, ele vai estar lá toda quarta-feira? Né? Toda quarta-feira, nesse mesmo horário? Depende de um evento. Foi marcado alguma coisa excepcional, isso já está previsto para acontecer. Né? Então, ao mesmo tempo que eu, né, dando essa aula uma semana, eu não estou prestando um serviço eventual, não depende de um evento, né? Às vezes o trabalhador ele pode prestar serviço todos os dias da semana, tá? por 5 horas por dia ou mais, e ainda assim ser eventual. Então, pensem lá o encanador, né? Ele vai atender um condomínio, e esse condomínio, por 3 semanas seguidas, todos os dias estoura um cano. Começou a ter um problema sistêmico no encanamento, lá no sistema hidráulico do condomínio, e todo dia arrebenta um cano. E esse cara vai prestar serviço de segunda a sábado, 5 horas por dia para fazer as correções. Veja, ele trabalha muito mais do que eu, que estou dando uma aula por semana, 1 hora e pouco só. Né? E mesmo assim o trabalho dele é eventual, que depende de um evento. Se o cano não estourar, ele vai lá prestar serviço? Não vai. Então depende do evento, tá? Então esqueçam essa ideia do mínimo de horas, a não ser que estejamos falando de trabalho doméstico, tá? Daí é necessário mais de 2 dias, mas não prevê horário também. Então, né, para quem tem diarista aí 3 vezes na semana, que trabalha 3, 4 horas, cuidado. Né? Se você não registrar, não fizer lá assinatura em carteira, pode vir uma ação trabalhista daqui a pouco lá pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. Muito bem. Tá? Ali fala da exceção no slide. Depois, subordinação jurídica, pessoal. O empregador, ele dirige o trabalho, ele detém o poder diretivo. É ele que determina onde, quando, como o empregado trabalha. Quando ele tem esse poder sobre o empregado, e vejam, é sobre a prestação do serviço, não é sobre a pessoa do empregado. É só na questão profissional, na questão do trabalho, não manda na vida do empregado. Tá? Aí nós temos o trabalho subordinado. Tá? Só cuidado, porque não necessariamente a subordinação vai ser com relação a ordens, né? Porque a gente fala em subordinação, a gente pensa em alguém mandando e outra pessoa obedecendo. E nem sempre é assim. Tá? Vou dar um exemplo para vocês e vocês vão dizer aí. Motorista do Uber, pessoal. Tá? É subordinado da Uber? Será que tem subordinação jurídica nesse vínculo de trabalho aí? Porque ele é trabalhador, né? Não sei se ele é empregado, por isso eu estou perguntando para vocês. Ele é subordinado ou não? Para Ione, não. Quem mais respondeu aqui? Opa, vamos lá. Para o Lucas, sim. Para a Aline, sim. Para o Júnior, sim. Para o Cláudio, sim. Opa, né? Tem um monte de... Temos controvérsias. Para o Jorge, sim, meu também. Chat tá ruim para mim. Não tô conseguindo acesso. Sim. Oi? O meu chat não tô conseguindo escrever aqui. Eu ia digitar tudo bem. Também. Beleza. O Anderson também acha que sim. Seria por ter um papel secundário. Então vejam, né? Vou contar a historinha para vocês. Funcionário da Uber, né? O trabalhador lá da Uber,
ele foi desligado dos quadros da Uber lá em São Paulo, porque ele recebeu várias notas baixas dos usuários, e aí a Uber desligou ele da plataforma. Ele não podia mais fazer corridas. O que ele fez? Foi na Justiça do Trabalho e ingressou com uma ação trabalhista, pedindo o quê? Vínculo de emprego. E aí a Uber vai ser obrigada a pagar para ele 13º, coisa que ela não faz, férias, coisa que ela não faz, o aviso prévio indenizado, tudo, né, que deveria, recolher FGTS, etc. Em primeiro grau, pessoal, né, o que ele argumentava? Que o trabalho era não eventual, porque ele prestava serviço direto, não dependia de um evento, né? Era previsível que ele ia prestar aquele serviço todos os dias. Ele era subordinado porque a Uber tem controle, né? Primeiro, ela tem regras para seguir, como o Jorge falou ali. Então, ele tem uma normativa que ele tem que respeitar. Inclusive, tem regra de vestimenta, né? Não pode usar lá bermuda, né? A Uber tem esse controle de fazer o desligamento do trabalhador. Então, se ela não está satisfeita com a prestação do serviço, ela desliga o empregado, o trabalhador. Ela impõe metas, né? Então ela fala, olha, se você completar tantas corridas no dia, você ganha um bônus. Né? Tudo isso, né, são indícios e demonstrações de subordinação. Só que a gente cria a ideia na nossa cabeça de que porque ele não tem controle da sua jornada de trabalho pela Uber, né, que ele fala assim, ele pode trabalhar a hora que ele quiser, se ele quiser fazer 5 horas de almoço, ele faz, se ele não quiser trabalhar num dia, ele não trabalha. Então ele é autônomo, né, porque ele faz o próprio horário. Vejam, não é por fazer o próprio horário que não existe subordinação jurídica. Tá? Em princípio. Muito bem. Ele ingressou com essa ação pedindo isso. E também cumpriu os outros requisitos, tá? Que a gente já vai falar que são mais simples, né? Onerosidade e pessoalidade, vocês vão entender. E a justiça em primeiro grau falou que não tem subordinação jurídica. Ele é autônomo, né? Não deu reconhecimento dos direitos trabalhistas. Ele recorreu dessa decisão e o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, lá em segundo grau, reconheceu o vínculo de emprego. Aí condenou a Uber lá ao pagamento das verbas rescisórias, etc. Esse processo foi para o TST. Tá? E a discussão ainda vai ser resolvida. Tá? O que eu acho? Né? Que a decisão vai se pautar muito mais por um viés político do que por um viés técnico-jurídico, sob pena de inviabilizar os serviços de transporte, né, por aplicativo no Brasil. Porque se todos os trabalhadores, né, tiverem reconhecido o vínculo de emprego, né, esse custo que a Uber vai ter, né, além de ser alto para eles, com certeza vai ser repassado para o consumidor final. E aí, quando isso acontecer, o serviço vai ficar mais caro que o táxi. Porque o taxista, ele, né, na grande maioria aí dos casos, ele não é empregado. Ele é prestador de serviço, né? É autônomo, trabalhador autônomo. Porque ele não tem ninguém para se subordinar. Né? Claro, se a justiça reconhecer que ele tem vínculo, né, aí todos os empregados, todos os trabalhadores, não só do Uber, do 99, de tudo que é plataforma, vão entrar com ação no X Trabalho e vão ter direito a isso. Tá? Então, a minha opinião é que isso vai acontecer, né? Vai ser uma decisão política no sentido de não reconhecer vínculo de emprego para viabilizar a prestação desse tipo de serviço. Mas, né, vamos descobrir aí, eventualmente. Né? Se de repente a Uber, né, sair do país, nós já saberemos por quê. Né? Muito bem. Então, cuidado, tá? Outro ponto interessante, pessoal, né? Peixe maior come menor. Se sair do país, a galera taca fogo. Taca nada, Ione, né? A nossa cultura aqui, o pessoal só vai choramingar, mas nada, né? Vai fazer. Apesar de gerar uma revolta, ainda assim. Cuidado aqui na subordinação, pessoal, né? Porque a maioria de vocês aí está se formando, né? Vai ter uma profissão e vai ter um conhecimento técnico sobre algum assunto. Tá? A subordinação jurídica, ela não envolve o aspecto técnico do trabalho. Né? Então, o empregador, ele não vai poder se safar e dizer assim, olha, não tinha subordinação jurídica nesse contrato porque eu não dava ordens para ele. Ele fazia o trabalho do jeito que ele sabia fazer.
É claro que o empregador lá, administrador, não vai ensinar o engenheiro a como fazer seus cálculos, né? A como solucionar os problemas impostos, né? Não vai ensinar o advogado a peticionar, não vai ensinar o advogado o direito, né? Então, não adianta depois dizer, não, mas ele tinha liberdade para poder desempenhar a sua função, ele era autônomo. Não, tá? Essa autonomia técnica, tá, inerente da profissão, não afasta a subordinação jurídica. Então, aí já está um argumento que vocês não caem mais nessa. Tá? Muito bem. Onerosidade, pessoal, muito simples agora, né? A subordinação e a não eventualidade é que, analisando caso a caso, é mais difícil observar, né? A gente vai ter que delimitar, será que é não eventual? Será que é subordinado? Tem várias coisas para analisar. Os outros requisitos são mais objetivos. Onerosidade. Contrato de trabalho não é gratuito, ele é pago, ele é oneroso, tá? Se você trabalha para alguém sem receber nada em troca, você é um trabalhador voluntário. Se encaixa lá na lei 9.608 de 98. Não dá vínculo de emprego, tá? Mas lembrem, tá, que daí tem um contrato por escrito de trabalho voluntário. Legal. Só que esse teu empregador, né, esse teu para quem você presta esse serviço voluntário, ele te paga algo por fora. Tá? Aí, princípio da primazia da realidade. O trabalho não está sendo gratuito. Só no papel ele é gratuito, mas você recebe algo por fora. Pode ter reconhecido o vínculo de emprego, tá? Mas se você não recebe, pode estar presente todos os requisitos, todos os outros. Se a onerosidade faltar, não reconhece vínculo empregatício, tá? Então, esse é o objetivo. É assim, ganhou dinheiro, é oneroso. Não ganhou? Não é. Acabou, tá? Mata aqui o requisito. Fácil, né? E a pessoalidade, né? Que são dois aspectos aqui. Na pessoalidade, pessoal, o primeiro deles é que o empregado que vai prestar serviço é aquele que foi contratado, deve ser aquele que foi contratado. Então, se para o empregador não faz diferença quem presta serviço ou não, né, aí pode ser que se afaste o reconhecimento do vínculo de emprego pela falta da pessoalidade. Então, numa semana, aquele empregado lá, contratei um motoboy para fazer entrega na minha pizzaria. Assinei a carteira dele, tudo certinho. Só que ele começou a se substituir. Um dia ele manda o primo, no outro dia manda a mãe, no outro dia manda o pai, no outro dia manda o irmão. Né? E eu vendo aquilo, as minhas pizzas estão sendo entregues corretamente, não está me causando problema. Eu falo, tá, deixa lá. Né? E ele vai se substituindo ao longo do tempo. Depois, né, eu posso desfazer esse contrato de trabalho, porque falta um requisito da pessoalidade. Olha, eu contratei o fulano, mas não é ele que está prestando serviço. Inclusive, isso para mim não faz diferença como empregador. Então, aí, pessoal, né, tem até um risco de você formar o vínculo com a outra pessoa. Né? Então, você contratou o João, mas quem está vindo prestar o serviço é o Carlos. Capaz de você acabar gerando vínculo de emprego com o Carlos e não com o João. Porque quem vai estar prestando na realidade, primazia da realidade, o trabalho é o Carlos. Aí depois o Carlos pode entrar com uma ação trabalhista e falar, não, né, tenho que reconhecer meu vínculo de emprego, a carteira não foi assinada, mas eu prestava serviço. Tá? O exemplo que eu falei que o colega da manhã trouxe, que eu não falei para você, é o seguinte, né, eu vou falar disso já, Júnior, é o último tópico ali sobre pessoa física, tá? Fica tranquilo que a gente vai tratar. O exemplo que eu ia falar é um rapaz que ele frequentava uma casa noturna todos os dias, ia lá, tirava foto com os funcionários, ficava a noite toda lá, né? Ajudava às vezes a tirar o lixo ou levar uma bebida para alguém numa mesa, etc. Fez isso por meses e meses, não trabalhava no local, né? Ele era um consumidor lá. Entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, formou um monte de prova e foi pedir vínculo de emprego. Tá? E ele venceu esse processo. A Justiça entendeu que realmente estavam presentes os requisitos do contrato. Né? Estavam presentes os requisitos do contrato. Ele recebia gorjetas. Né? Gorjetas são parte da remuneração. Tá? A remuneração do empregado envolve salário mais gorjetas. Então não era
gratuito, esse contrato era oneroso. Olha só que sacanagem, né? Que cara gênio, né? Meu Deus, gasta horrores em casa noturna, olha só, né? Se você vai demais na casa noturna, né, começa a tirar foto lá. Não, tô brincando, né? Não faça, isso é má fé, né? Mas ele burlou, né, o sistema aí. Tá? Se a empresa, né, conseguir demonstrar sua má fé, cuidado, você pode ser multado, inclusive, e responder depois por uma ação, né, criminal lá, de estelionato. Mas tudo bem. Então vejam, né, a justiça é falha. Última parte da pessoalidade aqui, pessoal, é que o empregado deve ser pessoa física. Né? E é aqui, né, o que o Júnior comentou ali. No caso de empresas que contratam pelo MEI, funcionários como prestador de serviço PJ, né? É o famoso fenômeno da pejotização. Né? Então, o empresário lá, o empregador, ele não quer ter um funcionário porque um funcionário é caro, né? Um funcionário seletista, ele custa bastante dinheiro. Você tem que pagar o salário dele, você tem que recolher fundo de garantia, você tem que prestar vale transporte, dependendo do sindicato em que ele faz parte, né? Isso é a última coisa também que eu quero falar com vocês. Exige, né, a inscrição dele no PAT, no Programa de Alimentação do Trabalhador, então você tem que pagar lá esse valor, né, do vale alimentação. E aí ele fala, não, isso é muito caro para mim, então o que eu vou fazer? Qual é um dos requisitos do contrato de trabalho? É que o empregado seja pessoa física. Ele chega para esse empregado e fala, olha, fulano, eu vou te contratar, mas eu preciso que você abra uma microempresa individual, é barato, né? Quase não paga nada, né? Acho que tem, não sei se tem isenção ou não, mas se pagar, paga pouquinho, e eu te contrato como MEI, como cinquentão, né? Às vezes o empregador mesmo dá o dinheiro, fala, não, daí a gente abre para você lá, tal, uma MEI. Você vai pagar menos imposto, inclusive, né? É melhor para você. Às vezes recebe adiantado já o dinheiro, você pode investir no que você quiser, né? Tem sempre uma conversa para parecer essa situação melhor para o funcionário, tá? Veja, aí na hora de prestar o serviço, primazia da realidade, pessoal, sobre a forma, né? Se ele está prestando serviço como qualquer outro funcionário, e é oneroso, não eventual, subordinado, tá? E na realidade é pessoal, porque é só uma fachada, existir a pessoa jurídica, vínculo de emprego. A pessoa entra com a ação lá na Justiça do Trabalho e tem o vínculo de emprego reconhecido. Tá? O artigo 9º da CLT, pessoal, diz que qualquer tentativa do empregador de burlar, né, de enganar a legislação trabalhista é nula, é inválida. Tá? Fica muito claro isso. Né? Então, o empregador pode estar lá adquirindo um passivo trabalhista muito grande. Né? E às vezes ele opera no risco também. Né? Bom, vou fazer assim, quem entrar com a ação trabalhista, eu tento fazer um acordo, dou um jeito. Quem não entrar é lucro para mim. Né? Pois é, Júnior, então cuidado. Né? Não é que você está errado, você está num risco. Né? Porque às vezes esse valor que você paga a mais, né? Se depois esse teu funcionário ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho e tem reconhecido o vínculo de emprego, a Justiça vai determinar que você pague lá, por exemplo, né? Férias, né? Então férias vencidas, né? Vejam, o período de férias adquirido e não concedido para o empregado pelo empregador, né? Então, o trabalhador trabalhou 1 ano, adquiriu direito a férias. O empregador tem 1 ano para conceder as férias para aquele empregado gozar das férias. Aí passa esse 1 ano, o empregador não deu férias. Tá? Essas férias são remuneradas em dobro. Tá? Então, além de pagar o valor das férias mais o terço constitucional, tem que pagar em dobro. Tá? O fundo de garantia por tempo de serviço vai ter que ser recolhido em total mais 40% da multa rescisória. 13º que não foram recolhidos. Né? O tempo de contribuição do INSS, né, que deveria ser descontado do empregado, não foi. Quem vai arcar? Empregador. Tá? Então, cuidado. Né? Se você vai adotar um risco desse, né, que seja calculado. Então, faça um fundo lá. Né? Se eu fosse... Veja, não dá esse tipo de consultoria, mas você vai falar. Né? Poxa, se você vai tomar esse risco, faça um fundo.
tá? Porque se der problema, você tem dinheiro em caixa para fazer um acordo lá e se livrar, porque geralmente o acordo trabalhista ele sai muito mais barato que a condenação, tá? Muito bem, pessoal. Deixa eu pensar se faltou mais alguma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Então, esse aqui, pessoal, né? Esses 5 requisitos aqui são a nossa vaca no direito do trabalho, para descobrir se é contrato de trabalho ou não, por vínculo de emprego ou não, tá? Então, você olha aqui, ó, o não eventual é o chifre, a subordinação é o pelo, a onerosidade é o leite, né? A pessoalidade é o mugido. Se tiver presente, é vaca. Se tiver presente, você sabe que aquilo ali que você está olhando é um contrato de trabalho, vínculo empregatício, tá? Por contrato não tem como se livrar disso? Não. Princípio da primazia da realidade. Você pode fazer um contrato chamando a vaca de gato. Ela vai virar gato? Não vai. Né? Quando se cumpre todos os requisitos, mas a empresa está falida, né? Daí, veja, né? O empregado vai entrar com a ação trabalhista. Se você abrir processo de falência, né? Tem uma ordem de pagamento lá das verbas, né? Então, você vai pagar funcionários até 40 salários mínimos, se eu não me engano, não lembro se é 40, 50, é algo em torno disso. Depois você vai pagar tributos, né? Depois vem os quirografários lá, então fornecedores, etc. Tá? A massa falida da empresa vai responder por essas verbas. E por último, o resto que faltar lá. Depois vem os trabalhadores, tem uma ordem, tá? Tem que olhar lá na lei de falências, eu não lembro exatamente a ordem, mas a lei de falências tem essa ordem. Se a empresa só está falida, né, informalmente, você já não tem mais dinheiro, né? Aí fazer o quê? Né? Se for extinguir a empresa, aí precisa de uma consultoria nesse sentido, né? Para saber como blindar o patrimônio lá, né? Mas às vezes envolve algumas orientações, né, para o interesse do empregador lá, que o advogado vai passar, que visam blindar esse patrimônio, né? Então, ó, né, se você quer economizar aqui, se safar, etc., né? Porque, veja, no direito do trabalho, pessoal, se você faliu a sua empresa, você tem que pagar empregado. Até 40 salários mínimos, a prioridade é dos empregados, porque esse dinheiro tem caráter alimentar, né? É a base do sustento do empregado. E aí não tem dinheiro na empresa, mas você tem bens do seu nome, né? Você sócio lá da empresa, né? A empresa é limitada, então só responde até o capital social lá da empresa. Mas, para fins de pagamento de verbas trabalhistas, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, ele vai desconsiderar que você tem uma empresa e vai atrás dos seus bens pessoais, do seu patrimônio pessoal, tá? No caso, a empresa está falida, mas contrata pessoas para prestar serviço fora da CLT. Vai falir mais ainda caso esse passivo seja cobrado lá na frente, né? A ideia é ter um bom planejamento para que se erga, né? Já que você vai assumir esse risco, tá? Porque além disso, né, além das verbas trabalhistas, também tem o risco das multas. Para cada funcionário não registrado, o Ministério do Trabalho fica sabendo, R$3.000 de multa por funcionário não registrado, tá? E hoje tem o sistema eletrônico do e-social lá, que cada vez eu falo, né? A administração pública ela investe muito dinheiro em fiscalização, naquilo que pode dar dinheiro para ela, né? Então, cuidado com isso. Tá? Tem que fazer um planejamento, né? A gente tem essa questão que a gente chama de custo Brasil. Às vezes, né, fazer o errado, o empregador faz errado, né, ou o empresário faz o errado, porque mesmo que tudo lá no fim, né, desmorone, não tem o risco, ainda assim compensa financeiramente fazer, né? E como o primeiro interesse do empregado, do empresário é o lucro, né, sempre vai ser, às vezes compensa fazer o errado, mas não é eticamente correto, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Não vou ser hipócrita aqui com vocês, né, e falar que não é assim, né? Que vocês têm que seguir a legislação, mas nem todo mundo segue, né? Às vezes não é o melhor caminho a se adotar para quem visa o lucro no fim das contas, né? Eu não vou instruir ninguém, né, a agir fora da ética, mas a gente sabe que isso acontece, né? Principalmente com a parte tributária, né, pessoal? Você deixa de pagar o tributo lá e caso
caso depois a receita, você cai na malha fina, você parcela a dívida, né, tributária lá, faz um refis, se tiver ação penal, a parcelamento suspende a ação penal, você não vai responder mais. Então, você faz o cálculo do risco, às vezes aquele dinheiro do tributo que você ia pagar, ele acaba sendo mais interessante investir, caso caia na malha fina depois, e vá responder lá por sonegação, parcelando, suspende a ação penal, né? Eu falo isso porque esse mesmo professor que eu citei, né, que fala lá que o sistema não funciona, que é um promotor de justiça, ele mesmo diz isso, né? Lei sorvete na testa. O empresário que paga todos os seus tributos em dia, paga tudo certinho, acaba tendo um custo, um preço, né, final maior para o consumidor, daquele que sonega, perde na concorrência, depois aquele que sonega se ferra, porque cai na malha fina, vai ter que pagar o tributo, vai sofrer ação penal, mas ele parcela a dívida, né? E aí, nisso, ele já cresceu muito mais que seu concorrente, consegue arcar com essas despesas, etc., e não acontece nada com ele. Tá? Muito bem, gente, né? Estouramos nosso horário aqui da nossa última aula. Eu vou continuar aqui com vocês no chat, falando, quem tiver dúvida. Só vou encerrar a gravação aqui, pessoal, agradecer pelo semestre, obrigado, né, por ser uma turma bem participativa, acho que uma das turmas mais participativas que eu tenho. E espero ver vocês aí nos corredores da FATEC, né, ao longo dos outros semestres. Quem tem aula aí quem está no curso de administração ou ciências contábeis ainda pode cruzar comigo, né, na disciplina de direito empresarial, ou direito do trabalho, ou direito tributário, vamos ver. A Aline não, né, porque a Aline vai embora da faculdade, não vamos nos cruzar nos corredores. Né? Então, boa formatura, né, para vocês. E é isso, pessoal. Vou continuar por aqui, só vou encerrar a gravação.